Universitária FM, Agenda Cultural. Entre os dias 12 e 19 de novembro, vai rolar a caravana Musilibras. O projeto pretende passar por diversas cidades nordestinas, levando música e inclusão para crianças e jovens surdos. No Recife, as oficinas ocorrem na Escola Governador Barbosa Lima, localizada no bairro das Graças. O evento também traz à capital pernambucana o workshop desenvolvido por educadores do Departamento de Música da UFPE, apresentação dos Batuqueiros do Silêncio no Pátio de São Pedro e muito mais. A entrada é franca. Até o dia 14 de novembro acontece a primeira semana do Audiovisual Negro, refletindo sobre representação e inclusão no cinema através de oficinas, debates, exposições e mostras de filmes. O evento acontece no Centro de Artes e Comunicação da UFPE e é aberto ao público. Universitária FM, Agenda Cultural. Neste sábado, 10 da manhã, Simetria. Um programa especial que aborda temas ligados à saúde, ecologia e religiosidade. Música, entrevistas e muita informação para pessoas especiais assim como você. Simetria, sábado, 10 da manhã, aqui na sua Rádio Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e Universitária Paulo Freire, 820 AM, nossa querida Rádio Escola. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens aqui do estúdio no Recife, em nossa página Programa Fora da Curva. A reforma da Previdência virou lei e começa a valer a partir de hoje. Com isso, a população precisará trabalhar mais tempo para se aposentar e vai receber menos. No entanto, nem todo mundo sabe que perdeu tantos direitos. É que a cobertura do tema pela mídia corporativa, feita pelos grandes jornais, telejornais e portais, não mostrou os reais problemas para os brasileiros. Apresentou uma opinião favorável, fazendo parecer que os interesses do grande capital, que defendia a reforma da Previdência, são também interesses universais, ou seja, para os interesses dos trabalhadores. Temos uma informação bastante parcial, mas com aparência de neutra. A partir desse quadro, o Fora da Curva pergunta: o que a mídia não informou sobre a reforma da Previdência? Para responder essa questão, estamos recebendo a jornalista e integrante do Intervozes, Yara Moura. Olá, Yara, seja bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia. Uma honra estar no Fora da Curva, que sou ouvinte e acompanho pela internet, lá de Aracaju. Que maravilha, que maravilha. Estamos também com a jornalista, doutora em comunicação, integrante do FOPECOM, Fórum Pernambucano de Comunicação, Patrícia Paixão. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. Oi, Paula. Oi, Yara. Prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença. Quem quiser participar, enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Acho que a gente podia começar, Yara, apresentando um pouquinho o coletivo Intervozes, né, que produziu um relatório, né, intitulado Vozes Silenciadas, que está sendo lançado, né, e foi uma análise de notícias editoriais de 4 jornais e telejornais. Então, eu queria que você explicasse um pouco, primeiro, o que é o coletivo Intervozes, para o ouvinte entender a sua atuação e como foi pensada, então, essa pesquisa. Tá. Então, o Intervozes é um coletivo que está hoje com
15 anos de história e Tá que de tem parabéns, como, então, 15 debutando, a gente debutou, na verdade, no meio desse ano, então no ano que vem já vamos para os 16, e que tem como pauta central, como a luta pelo direito à comunicação, o entendimento de que a comunicação é um direito, para além de ser uma atividade profissional ou um produto, né? Quando você pensa no próprio rádio, ou na televisão, ou nos jornais impressos, enfim, a comunicação ela é um direito humano e ela é um direito fundamental, inclusive, para se adquirir outros direitos. Então, quando a gente fala se adquirir e garantir outros direitos. Então, quando a gente fala, por exemplo, da própria reforma da Previdência, e você abrir um pouco falando disso, né, do que a mídia não informou e, enfim, para nós fica muito explícita essa relação de como a comunicação ela é importante para que a gente, assim, tenha informação, o acesso à informação faz parte do direito à comunicação, tenha condições de se articular e de se, enfim, enquanto cidadãos, para lutar pelos nossos direitos, né? Então, essa é a pauta central do Intervoz, a gente está em diversos estados do Brasil, hoje em mais ou menos 11 estados, e se organiza em torno dessa luta, tanto da regulação, digamos, dos meios tradicionais de rádio e TV, mas também em defesa da liberdade de expressão da internet, contra as violações de direitos humanos na mídia. Então, daqui a pouco a gente tem uma agenda sobre isso, com relação aos programas policialescos, o uso ilegal das concessões de rádio e TV por políticos. Então, tem uma pauta de atuação bastante... A questão da desinformação, das fake news. Então, tem uma pauta de atuação bastante ampla. E, especificamente sobre essa pesquisa, né, ela é a terceira de um selo, né, que a gente chama, que é a pesquisa Vozes Silenciadas, que a gente analisa sempre a cobertura da mídia sobre determinado tema que, para nós, é muito importante para a sociedade brasileira. Então, a primeira delas foi analisando a cobertura sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, durante um período em que ele foi objeto de uma CPMI. Então, a gente queria ver como é que, aquele momento, né, político tão importante, a mídia comercial, sobretudo, e estaria tratando o movimento. O segundo a gente fez sobre as jornadas de junho, os protestos lá que ficaram conhecidos como as jornadas de junho, também tentando, a pergunta era tentar entender como os grandes jornais, né, os jornais de maior audiência do país, cobriram e tiveram uma narrativa, né, importante com relação a isso. E aí a gente chegou nesse da reforma da Previdência, que foi justamente analisar o que foi ouvido e, mais do que isso, o que não foi ouvido, que é as chamadas vozes silenciadas. A nossa grande pergunta da pesquisa é quem não foi ouvido, né? Porque quem não foi ouvido diz muito do que temas foram silenciados, né? Que grande narrativa nacional foi criada. Acho que é um pouco... Eu acho que essa questão da luta pela comunicação, como você bem colocou, tem tudo, deve ser uma bandeira de todos, né? Porque junto com cada área específica de reivindicação, né? Vamos dizer assim, de área de atuação de cada um, a comunicação é transversal, né, Patrícia? Exatamente. E sobre esse documento de Vozes Silenciadas, uma coisa que... lendo o documento, me aprofundando, né, estudando esse documento que é de fundamental importância, você vê como os editoriais dos jornais Estadão, Folha de São Paulo e o Globo, como eles foram a favor da reforma da Previdência. Então, aí você entende porque no estudo os especialistas que foram contratados, que foram acionados, né, para dar entrevista aos jornais, aos veículos, foram especialistas que concordavam com a reforma da Previdência. Então, eu acho que o que é fundamental, acho que a Ara pode se aprofundar bem nisso, né, comentar bem sobre isso, sim, como essa aura de neutralidade que os jornais trazem ao trazer para os seus comentários esses especialistas em determinados temas, economia, né? E a gente está vendo agora sobre a questão do óleo, né? Quando os veículos eles trazem esses especialistas neutros, com a aura de neutros, eles estão referendando a linha editorial desses veículos. Então, o que falta, como você fala aí, dessa transversalidade é justamente
uma leitura crítica da mídia. Eu acho que falta a sociedade, como a gente diz sempre, falta nas escolas, falta nas universidades, em todos os cursos, ter uma disciplina, leitura crítica da mídia, sabe? As pessoas têm que aprender, tem que ter uma educação para a mídia, porque a gente acaba entendendo que a mídia ela faz um relato fiel dos fatos de forma neutra, né? Então, há muita inocência ao assimilar esses conteúdos midiáticos. E é isso que a gente está vendo, nossa sociedade tão passiva diante de tudo que está acontecendo no nosso país. Uhum. Então, vamos situar bem, Yara, como foi a pesquisa, assim? Vocês analisaram editoriais e notícias, né? Dos quatro grandes jornais do eixo Rio-São Paulo, não é isso? Isso, na verdade, a pesquisa analisa as edições impressas, né, da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo, e essa escolha se deu baseada em uma pesquisa anterior também do Intervozes, que chama Quem Controla a Mídia, que é um portal que reúne os 50, a gente foi pesquisar quem são os 50 maiores veículos em termos de audiência e quem são os donos, os proprietários, né? Foi atrás das ligações políticas deles e tal. E o Estado de São Paulo, o Globo e a Folha são os 3 maiores impressos de maior audiência. Então, foi esse o recorte. E a gente analisou o primeiro semestre inteiro. E só para situar ainda, quando você diz a propriedade desses veículos e tudo mais, acho que é bom situar o ouvinte, quer dizer, são conglomerados de mídia, né? Sim. De várias atuações, não é? Sim, definitivamente. O que a gente faz nesse estudo, que acho que quem se interessar por esse tema, fica o convite, quemcontrolamídia.org.br, é justamente fazer quase uma árvore genealógica, né? Quem é o Grupo Folha, né? Quais são os interesses por trás do Grupo Folha? Para citar um exemplo do Grupo, ficar nesse exemplo, eles estão ligados a uma cadeia enorme ligada a ensino privado. Então, qual seria o interesse deles na aprovação da reforma da Previdência? Então, a nossa ideia era criar um pouco essa imagem de quem são cada um dos veículos, né? Quem é o Grupo Globo, né? Sim. Como ele atua no mercado financeiro? Por que os interesses dele estão ligados aos interesses, por exemplo, do agronegócio? E como isso vai influir na linha editorial? E aí, o editorial, a gente entende que é um espaço de opinião do veículo, mas não só vai influir na cobertura jornalística, que aí estamos com 2 professoras de jornalismo melhor que eu, sabem que não deveria haver ali um corte, né, entre o editorial e a cobertura. Então, o estudo vai justo fazer essa ligação então, a gente faz uma breve apresentação dos 3 baseadas nesse Quem Controla a Mídia e também analisa o Jornal Nacional, o Jornal da Record e o SBT Brasil também nesse critério dos 3 televisivos, né? Nos televisivos a gente pega um recorte temporal menor, é 1 mês, e nos jornais impressos são 6 meses. E a grande pergunta... o primeiro semestre de 2019, primeiro semestre inteiro, quando a matéria é anunciada e toda a tramitação dela até a aprovação na Câmara dos Deputados. Sim. Então, a grande pergunta da pesquisa é o que foi silenciado nessa cobertura. E para fazer isso, o que a gente fez foi um recorte de pegar as matérias que tinha a figura do especialista. E quem é a figura do especialista no jornalismo, né? Quando a gente vai fazer uma notícia, é a figura que está autorizada a falar sobre determinado tema, né? Se a gente está falando aqui, enfim, sobre... sei lá, o espaço aéreo brasileiro, você vai ouvir as autoridades ou pesquisadores que sabem daquele tema. Então, a gente tirou as matérias que eram de tramitação, para não ter justamente, buscando esse equilíbrio, para não ter justamente o deputado X da oposição, ou o senador Y, ou a fala do governo. A gente queria uma matéria mais jornalística, no sentido de que uma matéria mais analítica, analítica, vendo o que elas estavam mostrando para a população em termos de como é que seus direitos serão afetados, sua vida será afetada, do ponto de vista pragmático. E o que nos chocou, embora não seja nenhuma novidade, é que essas figuras de especialistas foram, vou até pegar o número para não mentir, 64% favoráveis à reforma. Então, já houve uma discrepância. Desses 64%, 8,5% eram parcialmente favoráveis e 19% contrários. E aí eu vou chamar a atenção desses 19% contrários, porque mesmo que, ainda sendo pequeno,
eles eram contrários em coisas muito específicas. Então, eles não eram contrários contra o conjunto, a proposta da reforma. Então, eram dois pontos principais. Uma era o medo de não passar. Então, eles falando, não, isso não vai passar na Comissão de Constituição e Justiça, é inconstitucional. Então, eram juristas ou analistas. Quer dizer, nem entrava no mérito, era mais no procedimento. E a outra coisa era a questão de excetuar os militares, né? Então, foram duas coisas que marcaram. Então, não era o conjunto da reforma que eles criava, de alguma forma, um efeito de consenso, Isso. Né? No fim das contas, o que a gente notou, tanto nos televisivos quanto no impresso, um efeito de consenso que gera duas coisas para nós em termos de desinformação. Uma ideia de que essa é a reforma, a única possível. Se você entrevistar as pessoas na rua, né, de tanta notícia que a gente recebeu, só houve essa reforma. E nos últimos anos a gente vem discutindo, teve a reforma de Temer, teve proposta de reforma de Dilma, teve proposta de reforma de Lula. Então a gente vem discutindo textos de reforma muito diferentes, inclusive. Então, criou-se a ideia de que essa era a reforma e criou-se a ideia de que ela não só era inevitável, como ela era a salvação do fim do mundo, do caos econômico, da crise econômica, uma resposta urgente que o mercado ansiava. E aí esses especialistas, sobretudo ouvidos, são figuras do mercado financeiro, são ex-ministros que hoje atuam como assessores dos grandes bancos, enfim, são economistas ligados a grupos de pesquisa que prestam assessoria ao mercado financeiro. E você não tem, na figura do especialista, quando a gente está falando de previdência, a gente está falando de aposentadoria, a gente está falando de trabalho, você não tem sindicalista, você não tem sociólogo, você não tem... enfim, eu poderia falar outros milhões de pessoas a serem ouvidas nessa matéria, né? E você vai ter, na verdade, a criação dessa ideia de consenso, de que essa reforma é urgente, necessária, benéfica, e mais que isso, ela é a única possível, ela é inevitável. Ela já estava aprovada. Pela mídia brasileira, ela já estava aprovada. Na verdade, ela foi a grande bandeira desse conservadorismo que assolou o país, né? Ela foi do programa de governo de Bolsonaro, se a gente pode chamar isso de programa de governo, foi o único detalhamento que foi feito no programa dele, que foi entregue ao do Tribunal Superior Eleitoral, foi sobre a reforma da Previdência. E não só isso. A campanha para a reforma da Previdência do governo, né, do governo já eleito, foi de 35 milhões de gastos com a campanha para a publicidade para a reforma da Previdência. Então, foi a reforma, foi a grande bandeira, foi a grande resposta aos grupos conservadores que apoiaram o governo Bolsonaro. Então, por isso que tem realmente essa característica de a reforma da Previdência, né? Ela teve esse legado de corresponder. Ela era feita ou não, ela tinha que ser feita. De alguma forma, então, as matérias, elas, vamos dizer assim, sustentavam, davam razão aos argumentos do governo? Definitivamente. Nas televisivas, por exemplo, o que a gente notou é que havia ausência, diferente dos impressos, quase a ausência da figura do especialista. E era dado voz ao governo, assim, e não tinha contraponto. As sempre centrais sindicais, sempre, né? As vantagens, e o governo, lógico, né, defendendo a proposta e tal. Então, nos televisivos nem especialista aparecia. E nos impressos, na figura, era vocificado na voz dos especialistas, então de quem estudou, de quem está autorizado a falar sobre isso, as benesses dessa reforma, e era sempre fortificando o discurso do governo, né? Só para citar um exemplo aqui do jornal Globo, do 1º de maio, a manchete era: centrais se unem em ato para marcar oposição ao governo. Só para a gente ver como é a cobertura. E aí eles falam de sindicalistas e partidos, e no mesma matéria, né, falam que a principal pauta nesse ano era a oposição a essa proposta de reforma do governo Bolsonaro. Aí fala assim, para especialistas, no genérico, não cita nem o nome, então alguém que entende muito, né, especialista nesse tema: se não houver mudança nas regras para aposentadoria, a sustentabilidade do próprio sistema está em risco. Sistema
né? Assim como o crescimento da economia brasileira. Acaba a matéria com isso. O objetivo da reforma é conter o déficit do sistema de aposentadoria do país, que apresenta rombos crescentes desde 1997. Aí termina o último parágrafo defendendo abertamente a proposta do governo, usando a figura do especialista aqui, até no genérico, não se deu ao trabalho nem de ir procurar alguém, para especialistas. Ouvir alguém especificamente. Né? Interessante que essa questão é muito cara, né, ao jornalismo, porque é uma figura, né, tradicionalmente, o especialista é uma figura importante, né, porque dá, como você diz, é a voz autorizada, e aí dá crédito, e aí é usada, no caso aí, até um apelo à autoridade, né, na retórica, né, na análise da retórica, é apelo à autoridade, quer dizer, a autoridade falou, pronto, ninguém pode mais se contrapor, então isso, de alguma forma, fecha, né, qualquer possibilidade de ser contra. E, ao mesmo tempo, há uma indefinição aí com essa coisa do sistema, né? Salvar o sistema. Que sistema? Sim. É o sistema financeiro, sim, né? Que fica bem, assim, ambíguo também. Quanto mais ambiguidade, mais interessante, porque as pessoas não se dão conta do que realmente é que está sendo colocado, né? O sistema financeiro é que realmente interessava essa reforma da Previdência. Tanto é que os bancos começam a lançar vários pacotes de previdência privada, né? É um jogo narrativo, né? Discursivo. E esses especialistas, eles influenciam muito os formadores de opinião. As classes populares não se influenciam por esses especialistas, tanto que eles são usados muito pelos veículos que são jornais impressos. A gente viu na pesquisa que os veículos televisivos, eles usam menos os especialistas. Infinitamente mais são utilizados pelos veículos impressos, né? Os números mostram que os veículos impressos, eles usam, os números mostram um percentual altíssimo, né? Sim. De especialistas na Folha, no Globo e no Estadão. Justamente que são as classes, né, que são mais de intelectuais, se a gente pode chamar assim, de formadores de opinião, e que são as pessoas que são influenciadas por essas pessoas, que eles, na verdade, a classe média que adora dizer que tal especialista disse isso e eu vou seguir, na verdade, que eles reforçam o discurso que eles querem, na verdade, referendar, que é um discurso que na verdade, identificado com as classes mais das elites, né? Então, esse jogo discursivo é muito utilizado pela mídia justamente para atender a classe média, digamos assim. Mas uma coisa assim, que eu achei bem interessante também, que a pesquisa apontou, e eu queria que Yara comentasse, foi a questão de gênero, né? Esses especialistas nunca são mulheres. Na Folha, esses especialistas, 80% foram homens, 18% mulheres. No Estadão, 89% homens, 11% mulheres. E o Globo, 93% homens, 7% mulheres. É uma diferença muito grande. Minha gente! No balanço dos três, são 88% contra 12%. 88% homens contra 12% mulheres. Então... Ou seja, quando você quer dar credibilidade a essa fala, essa fala não é a mulher que tem credibilidade. Nem isso, né? Isso. Na construção da narrativa, né? Dessa voz autorizada, de quem não, o especialista falou, tá falado, eu falei aqui num erro de colocação, né? Mas é o especialista, né? Então, é o homem, é o gênero masculino. E não houve um recorte não só de procurar especialistas favoráveis à proposta, mas você vê a falta de diversidade. E isso aponta duas coisas, né? Primeiro, de uma forma muito explícita, de que há um recorte de gênero que é útil para essa, né? Para essa, mesmo que encontrasse uma super especialista e que é favorável à proposta da reforma, talvez ela não passasse a credibilidade que o jornal queria pelo fato de ser uma mulher, né? E a segunda coisa, a própria questão da desigualdade de acesso a determinados cursos e a determinadas, né? Embora a gente tenha
dados de que tem crescido, né, a presença das mulheres pesquisadoras na pesquisa nas pós e nas áreas, tanto nas exatas quanto nas humanas. A gente tem cursos de administração, de economia, enfim, áreas que são ouvidas nessa conjunto de especialistas e que ainda são muito hegemonizados pelo masculino. O que é importante nesse sentido é que o silenciamento das mulheres, ele é cruel na pauta da reforma da Previdência, não só porque ela reforça o machismo e o sexismo, né, do ponto de vista de que as mulheres não são autorizadas a falar, e aí se fosse uma matéria sobre aumentou o preço do feijão, aí eu vi a mulher, né, porque é a gente que vai cuidar da economia doméstica, vai na feira, no dia a dia ali, aí você vai escutar a mulher, mas não só por isso, mas também porque a reforma da Previdência vai, né, e começa a valer hoje, né, ela vai afetar sobretudo nós mulheres, né, e então é mais cruel ainda que a gente, uma matéria que vai mudar a nossa vida de uma maneira tão absurda, tão concreta, as mulheres não sejam autorizadas a falar. A gente não tem espaço, então 88 contra 12 é um número bastante, assim, gritante, numa matéria que é tão importante para todos os brasileiros, mas é fundamentalmente urgente para as brasileiras, né? Então, isso também foi uma coisa, um dado que quando a gente fez o levantamento nos chamou bastante atenção. E também, voltando àquilo que a gente falou no início, está muito ligado à questão da propriedade de mídia também, né? Se você pensar que há uma estrutura, esse machismo, ele não é só discursivo, ele não é só, no meu banco de fontes só tem homem. Mesmo os proprietários desses 50 maiores veículos, você tem muito pouco a presença de mulheres, né? Na liderança desses grupos, sócias desses grupos, enfim. E quando você vai pegar a cadeia mesmo de produção jornalística, quem são as mulheres nos espaços de editorial, de coordenação, enfim. Então, isso tudo leva a esse resultado tão gritante, assim. É como a gente diz sempre, né? Teve avanços, mas nossa mídia ainda é elitista, branca, machista, ainda é masculina e hétero, né? A gente sempre diz essa crítica há muitos anos e a gente ainda continua criticando porque ainda é válido. Sobre essa questão da reforma, há um tempo eu estava indo para Caruaru e estava tendo um movimento de trabalhadoras sem terra, bloqueando as ruas, né, a estrada, indo no caminho para Caruaru, e elas iam para o carro, queimaram pneus e dizendo, a gente está aqui porque a reforma da Previdência, sabe que quando a gente vai se aposentar, sabe o que é para uma mulher trabalhadora do campo se aposentar? Como a gente vai aguentar tanto sol? Como é que a gente vai aguentar? Eu nunca vi na mídia mostrar como uma trabalhadora do campo vai se aposentar depois de tanto sol, depois de cortar tanta cana. Então, cadê? Onde está isso na mídia? Onde tá essas vozes são silenciadas? Então, onde está a verdadeira reforma da Previdência? Onde ela vai atingir? A quem ela vai atingir? Então, é justamente isso de que a mídia não fala. Isso que você falou de onde está a verdadeira reforma, um pouco dos bastidores aqui. Eu tive na edição dessa pesquisa, quem fez ela foi o Rodolfo, que é nosso associado, mora em São Paulo, enfim. Mas eu estava ajudando ele nos dados. E uma das primeiras dificuldades de cara para a gente é porque a gente queria fazer uma introdução situando um pouco da reforma. Foi fazer, e eu jornalista, ele jornalista, foi fazer o nosso trabalhinho de casa de o que muda. E entender isso levou um tempo gigante. Então, assim, a cobertura vasta que a gente tem de mídia não dava conta das perguntas básicas. Como é que muda o tempo de aposentadoria? Como é que as mulheres trabalhadoras rurais são impactadas, são menos, são mais? Enfim, não dava conta das perguntas básicas. Então, a grande narrativa de consenso que foi criada era dicotômica num lugar. Se não tivesse a reforma, o mundo acaba. A economia não cresce, os bancos estão esperando isso, o mercado financeiro, o mercado internacional, a Bolsa de Valores está esperando isso e acaba. E a gente ficou, era quase um... Inclui ou não os militares? Eram uns debates, assim, que nem informavam, assim. E a questão também do argumento
do governo de cortar privilégios, né? Que isso não ocorreu, mas que o tempo todo estava na narrativa, né? Exatamente. E era necessário para cortar os privilégios. Até ontem, na promulgação, o deputado Rodrigo Maia falou isso, né? Na promulgação da lei, né? Os privilégios foram cortados. E assim... E passa isso na mídia sem absolutamente nenhum questionamento. E a narrativa é a seguinte: os governos de esquerda tornaram o país inviável porque proporcionaram muitos direitos à maioria da população. É muito bom, é assim a narrativa, é muito bom dar tantas garantias, dar tanta Bolsa Família, dar tanta casa, dar tanta moradia, dar tantos direitos para deixar o país inviável. Aí vem Bolsonaro, tem que colocar o país nos trilhos, trazendo medidas impopulares. Então, ele chegou, tem que fazer isso, coube a ele. Então, a narrativa, gente, é essa, falaciosa. E muita gente, uma parcela que ainda está acreditando nesse governo, infelizmente, engole essa narrativa. Não, porque é necessário, o país é inviável, o país não cresce. Dilma entregou o país destruído. Gente, destruído está o país agora. O país está destruído. O país... Vamos ver, a gente está cada dia vendo, basta conversar com as pessoas. Vamos ver as pessoas que estão dirigindo o Uber, vamos ver as pessoas que estão nas portarias, as pessoas que estão nos ônibus, conversar com as pessoas que estão no mundo rural, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, Fora da Curva vai para um rápido intervalo e já volta para discutir o tema de hoje, o que a mídia não informou sobre a reforma da Previdência, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Ei, psiu, bora fazer a diferença com a gente? Nós da UNG MAAC estamos recomeçando nossas atividades com um rolê que tu não pode ficar de fora. É a feirinha UR7 Sustentável. Vai ter oficina de pintura, jardinagem, terapias integrativas e muito mais. Não perca! Dia 30 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, na sede do MAAC, Rua Vale do Sirigi, número 30, Várzea. A semente da mudança parte de você. Dicionário da Música. As vidas e as obras dos nomes da música nacional e internacional, todos os domingos, às 3 da tarde, com a apresentação de Rodrigo Mesquita, aqui na Universitária AM e FM. Eu gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Disque 100. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
Bom, a gente está de volta com o programa Fora da Curva, que hoje está perguntando o que a mídia corporativa não informou sobre a reforma da Previdência. Para fazer essa análise, nós recebemos a integrante do Intervoz, jornalista Yara Moura, também a jornalista, doutora em comunicação, integrante do FOPECOM, Patrícia Paixão. E antes da gente voltar ao assunto de hoje, nós vamos falar por telefone, ao vivo, com o cientista político Túlio Velho Barreto, da Fundação Joaquim Nabuco, para termos notícias sobre a Embaixada da Venezuela em Brasília. Bom dia, Túlio. Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes do Fora da Curva. Bom, a gente teve notícias, né, que hoje a Embaixada da Venezuela em Brasília foi cercada. Você poderia situar melhor o ouvinte do programa Fora da Curva? O que está acontecendo? Pois é, Paula. No final da madrugada do dia de hoje, manifestantes ocuparam a Embaixada da Venezuela em Brasília. As notícias que os sites, de modo geral, têm apresentado indicam em torno de 15, 20 manifestantes que estão participando dessa invasão. Não há informações muito precisas com relação a se são apenas venezuelanos ou se há grupos, pessoas nesse grupo que são brasileiros. Muitos sites indicam a presença de brasileiros, né, no grupo que invadiu a embaixada. É um fato extremamente preocupante no sentido de que a embaixada representa um território daquele país. Portanto, significa uma invasão ao território venezuelano, no momento em que a gente tem uma série de fatos ocorrendo na América Latina que preocupam bastante. Né? Se a gente olha para a Bolívia, por exemplo, onde acaba de ocorrer um golpe, né? O posicionamento das Forças Armadas exigindo a renúncia de Evo Morales e que levou Evo Morales a pedir exílio e se deslocar para o México. E aí os sucessivos atos de violência que vêm sendo perpetrados por forças de oposição a Evo Morales, aliado a grupos de extrema-direita. Então, essa é uma situação que preocupa porque, enfim, parece uma atitude, essa tomada com relação à Embaixada da Venezuela, na onda de atos violentos contra governos que têm um perfil mais de centro-esquerda ou ligado aos movimentos populares, movimentos sociais na América Latina. E preocupa muito porque, por exemplo, um dos filhos do Jair Bolsonaro, segundo o site, alguns dos sites onde a gente tem acompanhado essas notícias, se eu não me engano foi o Eduardo Bolsonaro, se manifestou favoravelmente apoiando a iniciativa desses invasores. É muito preocupante porque, enfim, é um parlamentar brasileiro que se posiciona dessa forma e é da família do presidente da República. Então, é uma manifestação que pode, inclusive, fazer com que outras embaixadas de países com os quais o Bolsonaro, a sua família, a extrema-direita brasileira, né, esses grupos milicianos organizados, contratados, para agir de forma violenta contra aqueles que considera não adversários, mas inimigos, possam agir no efeito dominó. Então, é preocupante. E também porque o próprio Ministério das Relações Exteriores, pelo menos o seu titular, né, isso não significa que o corpo diplomático brasileiro haja dessa forma, mas o próprio ministro das Relações Exteriores tem um posicionamento com relação a determinados governos e determinados países de forma bastante... tem agido de forma bastante virulenta no seu discurso, né? E isso pode incentivar a ação de grupos como esse que invadiu a Venezuela. É bom lembrar que, por exemplo... são discursos que não condizem, não convêm ao cargo, não é, Túlio?
Exatamente, Paula, exatamente. Os diplomatas, né, e alguém que está à frente do Ministério das Relações Exteriores tem que ter uma posição bastante tranquila, né? A própria expressão diplomacia tem esse significado, quer dizer, o contrário de incentivar, né, uma animosidade contra determinados governantes e contra determinados países, e as embaixadas representam esses países, né? Então, é algo muito grave. Eu lembro o episódio da chegada do óleo no litoral nordestino, e agora já chega até ao Sudeste, quando a primeira iniciativa do presidente da República foi acusar a Venezuela, dizendo que era um crime, né, cometido, um ataque cometido pela Venezuela para prejudicar o Brasil e o governo Jair Bolsonaro. E até hoje não ficou provado que a Venezuela tenha nenhuma relação com esse episódio no litoral brasileiro. Então, essas coisas vão se acumulando, como você diz, quer dizer, um discurso bélico, né, belicoso, e que coloca, vamos dizer, mais lenha numa fogueira que não leva à manutenção da estabilidade política no continente. Então, é importante, depois de toda a experiência dos anos 60, 70, de ditaduras, né, virulentas que nós vivenciamos. Sim. Túlio, muito obrigada pelo esclarecimento, pela participação. Bom dia. Bom dia a você, bom programa. Bom, falamos com o cientista político Túlio Velho Barreto, que explicou sobre, se contextualizou um pouco essa questão do cerco à embaixada venezuelana, da Venezuela em Brasília. E voltando aqui ao nosso assunto, essa semana o presidente Bolsonaro acusou o ex-presidente Lula de sugerir uma possível censura da mídia, mesmo após discursar diversas vezes contra a grande mídia e sugerir um boicote por parte da população, colocando jornalistas como tendenciosos e partidários. Como você avalia isso, Yara? Nossa, é terrível, né? Esse governo, desde que assumiu, ele comprou uma briga aberta contra a liberdade de imprensa, e aí é um princípio liberal que países nada ligados ao socialismo, ao comunismo, já têm consolidado, né? Se nos Estados Unidos o presidente da República faz do mesmo modo que o daqui, né? Ataques à mídia, mas se ele faz ataques tão diretos, ele com certeza tem que responder às cortes, ele tem que responder aos ritos democráticos, né? Não passaria tão incólume como tem feito o Bolsonaro ao ameaçar, ao censurar, a violar o direito da liberdade de imprensa. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que a gente deve à democracia brasileira a questão da democratização da comunicação e da regulação da mídia, né? E isso também é uma agenda que não tem como a gente avançar na nossa democracia, não há democracia possível nos marcos liberais, nos marcos, né, que a gente tem, por exemplo, nos países como a França, os Estados Unidos, enfim, como o próprio Reino Unido, Inglaterra, a gente não tem como avançar se a gente não regula os meios de comunicação, porque é uma coisa muito simples. A gente tem um espaço pequeno para muita gente se comunicar, né? Quando você fala do rádio, da TV, é um espectro radiofônico, né? Você tem canais limitado. Se você não regula aquilo de determinada forma para garantir a diversidade, a pluralidade, a gente tem um sistema que não é democrático e que não respeita a complementariedade do sistema público, estatal e privado, como deveria ser, né? Então, quando o Bolsonaro ele acusa o governo Lula, ou a figura do Lula, ou critica de que ele está querendo censurar, ele está de uma forma maléfica, e é uma coisa que ele faz muito, né, desinformando a população do que é o sentido da regulação e da democratização da mídia, que, pelo contrário, é o contrário da censura, né? O próprio relator para a liberdade de expressão, né, que esteve ao Brasil há um mês e pouquinho, falou com muita preocupação dessa relação do presidente com a imprensa, né, com os jornalistas, e também com os meios, né? E como ele além de censor, ele escolhe quem vai atacar e quem ele vai beneficiar, e como isso a gente não pode cair nessas dicotomias, né? Para citar o exemplo da reforma da Previdência
Por exemplo, a gente fica muito na briga ali, né? Record, Globo, como se fossem dois interesses distintos e estivessem ali lutando por causas distintas. Mas é muito interessante ver como esses setores rapidinho se alinham no discurso quando é algo que vai realmente interessar. Então, na reforma da Previdência, não houve nenhuma contraditoriedade nos discursos. Se tem, no discurso da Globo e da Record, se tem com relação a, por exemplo, o casamento gay, ou seja o que for... As questões mais, digamos, moralistas, digamos, nesse sentido, não teve nenhuma dúvida na defesa literal do jornal Globo do texto dessa reforma, né? Não houve nenhuma diferença nesse sentido. Então, o que esse estudo que a gente fez lá atrás, né? Quem controla a mídia, recorrendo a ele de novo, nos mostra que a gente tem um indicador de mídia que coloca o Brasil mundialmente como um dos países mais atrasados em termos de democracia, em termos de garantia do exercício da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Então, você tem uma concentração enorme, hoje você tem, só para terminar com esse dado, 20 deputados, né? E 4 senadores que são proprietários diretos de meio de comunicação, que é uma coisa que é vetada pela Constituição Federal, no artigo 54, que, enfim... Então, você vai produzindo um sistema que é cada vez mais concentrado, poucas pessoas têm acesso, né? Esse amplo acesso aos canais, e que não tem regulação do Estado, nenhuma participação do Estado no sentido de regular para que esse seja um ambiente saudável, para que ele cumpra a Constituição. A gente não quer nada demais, né? Isso, assim, o ouvinte comentou, você falou um pouco no intervalo, né? Tem um comentário aqui de um ouvinte que diz o seguinte, que é Cícero Eduardo Albuquerque, que a mídia não precisa ser perfeita, mas ter coerência. É isso, essa coerência depende de ter um ambiente mais diverso, né? Porque aí você consegue ter diversas coerências, né? Enfim, em termos dessa pauta da reforma, por exemplo, ter diversos pontos de vista. Então, a gente tem um sistema que é altamente concentrado, a gente tem a questão dos meios de comunicação na mão dos políticos, e esses deputados que estavam a favor da reforma, vocês acham que nos canais deles, né, eles iam contrapor a esse discurso? E a gente tem um presidente que abertamente, contrariando toda a lógica até, ataca a imprensa e censura, mesmo quando aponta qualquer iniciativa da sociedade civil no sentido de regular, de democratizar, de garantir a liberdade de expressão, de defender os jornalistas, inclusive dos grandes meios, porque a gente entende que esse é um exercício da profissão super importante dentro da democracia, que não pode ser negociado, censura não se negocia, né? A gente está conversando muito sobre isso, a gente teve uma audiência pública no Congresso na semana retrasada, e o mote era esse: censura não se discute, censura se combate, e o Bolsonaro presta um desserviço quando ele desinforma a população ao comparar qualquer tentativa de democratizar a mídia, de garantir os direitos, como uma tentativa de censura. E não só isso, ele usa o Twitter como veículo oficial do governo, né, pessoal e oficial ao mesmo tempo, e bloqueia jornalistas quando censuram ele ou quando criticam. Então, ele pode falar de censura, ele pode falar, ele cerceia não só a liberdade de imprensa, como de expressão também, né? Então, isso é muito complicado. E em relação à questão da coerência da mídia, eu sempre defendo que exista a verdade. A Carta Capital, ela tem uma linha editorial que ela é mais progressista, e ela coloca no seu editorial, quando ela defendeu Lula, quando ela estava a favor da campanha de Lula, de Dilma, fez críticas no seu editorial. Mino Carta escreveu que tinham inúmeras críticas aos governos do PT e tal, mas que naquele momento eleitoral iria apoiar o PT. Então, isso que é coerência, é você dizer ao seu leitor que vai lá ler as matérias, os especialistas, né? E vai entender que ali tem uma escolha, né? Para mim, isso é coerência, isso que falta na mídia. Porque se você for ler a Folha, como estudei no doutorado, esses 3 jornais e mais alguns outros, e eles dizem: nós prezamos pela neutralidade, nós não temos bandeira, nós não defendemos nada, inclusive... Isso é impossível, né? Pois é. Todo mundo tem um ponto de vista. Sim.
E aí eles defendem isso, e até eles defendem, muitos deles, até na Folha, que nenhum jornalista deve se posicionar e tal, politicamente. E a gente sabe que eles têm o lado deles, que são as elites econômicas, políticas, né? Uhum. Então, é muito complicado isso. Então, acho que falta esse lugar de fala. Falta essa transparência. Está explícito, falta sabe, na mídia. Né? Que conglomerado essa mídia tá, sabe? Ali está explícito que grupos empresariais, a Folha, o Estadão fazem parte, o Globo. O problema é justamente fazer a cobertura como se não tivesse interesse, né? Exatamente. Então, realmente, não é um jogo ético nesse sentido, né? Em relação à questão da reforma da Previdência, a gente tem em abril de 2017... Inclusive, o Jornal Estado de São Paulo publicou uma notícia em que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, criou uma estratégia para que deputados e senadores indicassem veículos de comunicação para receberem verbas publicitárias, sob a exigência de que seus locutores e apresentadores mais populares, principalmente no Nordeste, explicassem as mudanças da reforma da Previdência sob um ponto de vista positivo, né? Então, como é que vocês veem esse tipo de estratégia, né? Que justamente aí você começa a ver aquele discurso aparentemente consensual em todas as mídias, em todos os programas. Isso deixa explícito o uso da comunicação como moeda de troca, né? Que na história do Brasil é muito comum. Isso que eu falava dos políticos donos da mídia foi, na verdade, um fenômeno que mas foi muito impulsionado no governo de Sarney, quando ele era ministro das Comunicações, e ele vai distribuir as outorgas desse bem que é público, que é os canais de rádio e TV, para os seus parceiros políticos, em troca de apoio político. Então, assim, você que é deputado, você vai ganhar um canal no seu curral eleitoral, no seu lugar de nascença, de seu lugar político, e aí, em troca disso, você vai me apoiar em determinadas matérias, né? E ali criou-se as bases de um fenômeno que a gente tem hoje, que é muito próprio do Brasil, e que em vários outros lugares é proibido, é regulado, porque entende-se que tem um conflito de interesses muito explícito. Só para explicar um pouquinho para o ouvinte rapidamente, quem determina quando vence as outorgas vencem. De 10 em 10, a da Globo venceu semana passada, a gente até perdeu a conta, né? As outorgas vencem de 10 em 10 anos de TV e de 15 em 15 rádio, ou o contrário, salvo engano. E quem determina se elas vão continuar ou não, se elas estão cumprindo o interesse público, são os deputados. Como é que eu, sendo deputada e eu sendo dona de uma rádio, eu vou votar uma matéria de interesse meu? Então, por isso que a Constituição resguarda, né? Então, essa situação aí da reforma da Previdência mostra, mais uma vez, a mídia sendo utilizada como moeda de troca, como a questão da distribuição das verbas publicitárias, né? Que o Bolsonaro também tem feito muito esse jogo de chantagem, de tentativa que também é uma tentativa de censura, né? Quando ele anunciou que ia tirar o anúncio, os balanços, né, das empresas públicas, dos jornais, garante muito a sustentabilidade da mídia impressa, né, aquilo. Então, quando ele diz que as verbas publicitárias vão ser para determinados, né, canais em detrimento de outro, ele vai criando estratégias de censura e vai consolidando a ideia de que a comunicação é uma moeda de troca e nada mais, né? A ideia de que a comunicação é um direito, de que é um bem público, de que a informação precisa estar a serviço da população, enfim, né? Que é nosso, que é de todos nós, ela vai realmente passando para um segundo plano. Então, essa estratégia... E você falou também, e a Patrícia também pode complementar, explicar bem ao ouvinte essa questão da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Porque no Brasil a gente tem como mídia de referência a mídia privada. Exatamente. Que são esses grandes conglomerados, né, que detêm a concessão dos canais. E a gente tem muito pouca referência de uma mídia pública, praticamente inexistia até pouco tempo, e aí já está se acabando de novo, que eu queria que você situasse um pouco. E a mídia estatal, que sempre teve um pouco, mas eu acho que a mídia de referência para o povo brasileiro é a mídia privada. Só pegando um pouquinho dessa questão,
quando o governo paga a determinados apresentadores para falarem como se fosse uma opinião pessoal ou como se fosse dentro de um programa de entretenimento, falasse bem da Previdência, isso fere o nosso Código de Ética, fere a comunicação, fere nossa Constituição. Quando a gente tem uma publicidade paga em qualquer veículo, pode ser merchandising, pode ver que o apresentador sai da bancada, vai para outro ambiente, no jornal vem circulado, publicidade tem que estar demarcado. Se for no Instagram, para mostrar que é um discurso interessado, que é pago, quer dizer, todo discurso é interessado, mas é para um discurso pago, financiado. Isso burla as nossas leis, nossas parcas leis, mas burla. Então, isso fere completamente esses apresentadores se submeterem a isso. E ainda um presidente oferecer isso, os apresentadores se submeterem, as empresas permitirem isso. Isso é um escárnio, mais um que está acontecendo nas nossas emissoras. Eu acho que a gente falar sobre essa complementariedade, eu acho que a gente no Brasil, a gente não tem nossa Constituição, nosso capítulo 5º que versa sobre a comunicação social, ele não foi regulamentada, né? Então, as concessões públicas, elas têm, porque nosso espaço, né, aéreo, ele é limitado. Então, o Congresso Nacional tem que ter uma regulamentação. Só que as empresas lucrativas, elas conseguem deter, né, os veículos, elas conseguem lucrar, que é proibido ter oligopólio de mídia, não poderia ter conglomerado de mídia, como a gente vê no Brasil, como é a Globo, como é o SBT, isso é proibido, mesmo não tendo regulamentação, isso já é proibido na Constituição, e isso acontece no Brasil. Nós temos a comunicação pública, a EBC, que está sendo totalmente sucateada, né? A gente nem pode considerar mais que é nossa comunicação pública. E aqui, no nosso estado, a gente ainda tem nossa EPC, né? Empresa Pernambuco de Comunicação, nossa TV Pernambuco, que a gente ainda tem um conselho que atua da sociedade civil. Nós temos também a Rádio Frei Caneca, que atua como pública, ainda precisando muito de reestruturação. E nós temos aqui o núcleo de rádio e TV universitário que tem sobrevivido, né, com esses canais que estão trazendo luz, sossego para a gente ter esse respiro diante de tantos desmandos na nossa comunicação pública. E uma questão que eu queria perguntar, que a gente já está finalizando o programa, mas é assim, tem uma sensação das pessoas que com a internet há uma democracia de comunicação, há uma democratização, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês explicam ao ouvinte que, na realidade, isso é uma grande ilusão, não é? Yara? Então, vou fazer uma propaganda agora. Vou anunciar para a Patrícia não dizer que eu estou faltando com a ética. É um outro merchandising. A gente fez uma pesquisa muito parecida com essa Quem Controla a Mídia, que Quem Controla a Mídia focou nos veículos impressos de rádio e de TV, que foi os monopólios digitais. E está disponível também online. Convido os ouvintes e as ouvintes a acessarem, que vai chegar à conclusão de que a camada de conteúdo da internet, ou seja, o que você encontra quando você digita lá www e alguma coisa, ela é altamente concentrada também. Então, os aplicativos mais baixados, eles são de determinados grupos, eles estão ligados a conglomerados mundiais. Os sites mais acessados são sites de notícias que muitas vezes estão ligados Então, são os portais desses grandes jornais, dessa mídia privada, enfim. E aí, causa essa impressão de que a internet foi democratizada. Uma coisa que democratizou, é lógico, diversificou um pouco mais as vozes, porque é uma comunicação que não é ponto a ponto, né? Não é como a TV, que você está obrigado a só ouvir, você tem alguma possibilidade de reação ali. Foi feita uma pesquisa mais ou menos recente, mundial, de como as pessoas estavam associando a internet ao Facebook.
Você perguntava em alguns países cujo acesso à internet é super restrito, né? Como é o Brasil. Sim. Cumpre lembrar, quase metade da população brasileira não tem acesso à internet domiciliar, só a internet de dados, né? De dados móveis. E as pessoas perguntam, o que é a internet para você? A internet é Facebook. As pessoas não tinham acesso ao browser, né? Aquele negócio de digitar. Você não tem liberdade, porque o seu pacote de dados só vai lhe oferecer o Zap, o Facebook e, sei lá, o Instagram. E a pessoa nem se apercebe que está totalmente limitada. A internet é só aquilo, né? E mesmo a gente que está acessando o browser também está limitado. Quando vai para Mas onde? é uma discussão para um outro programa. Eu quero agradecer a presença de vocês. Yara Moura, muito obrigada pela participação coletiva Intervozes. A gente que agradece e ficamos à disposição para próximos. Agradeço a Patrícia Paixão, jornalista, integrante do FOPECOM. Bom, e dizendo que a gente vai botar nas redes sociais, tá? Esse relatório da pesquisa Vozes Silenciadas. Está disponível para baixar. Para todo mundo conhecer melhor a pesquisa aqui apresentada hoje por Yara Moura. Esse programa foi produzido por mim, Paula Reis, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Chico Rocha. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.